Sacramento rompe o véu, Consolador prometido. 101º Programa de Aprofundamento Doutrinário e Evangélico Espírita. Vamos realizar o PAD a partir de 4 partes já conhecidas de nós. Primeira parte, encontro com Emmanuel, onde será feita a leitura de um dos livros da série Fonte Viva, comentário iluminativo e consolador. Depois, na segunda parte, teremos a exposição temática. Hoje teremos o tema Sacudir o pó de vossos pés. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 11 a 14. Depois teremos a nossa terceira parte, o diálogo fraterno, onde ocorrerá esclarecimento de dúvida e aprofundamento temático interativo. E por fim, na nossa quarta parte, teremos o auxílio fluídico fraterno. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, através da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier, lição 35, título: Semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender as substâncias dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade da sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porque o bem ou o mal, tendo sido semeado, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. O benfeitor Emmanuel, analisando o processo da semeadura,
estabelece alguns princípios desse mecanismo divino. Primeiro princípio: toda semente lançada na vida florescerá. Terá a sua desenvoltura garantida. Desse modo, quando semeamos o bem, teremos multiplicado oportunidades de crescimento, oportunidades de iluminação, oportunidade de progresso espiritual. Porém, da mesma forma, quando semeamos o mal, colheremos oportunidades, situações de sofrimento, desespero, desconfiança. Dessa forma, independente da qualidade da semente, a partir do momento que lançamos as sementes, elas terão consequências, terão desdobramentos no nosso processo evolutivo. O segundo princípio destacado por Emmanuel diz respeito que todo semeador estará vinculado à colheita da sua semeadura. Então, se nós plantamos amor, perdão, companheirismo, fraternidade, paz, colheremos amor, companheirismo, fraternidade e paz. Mas se, por outro lado, semeamos a discórdia, a maldade, o ódio, a ingratidão, colheremos esses mesmos recursos, porque estaremos sempre vinculados ao nosso processo de semeadura. Emmanuel diz para nós: o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Temos também aí o princípio da responsabilidade. Somos livres para agir, temos o livre-arbítrio, porém seremos responsabilizados pelas nossas ações perante o mundo. Mas, se já conhecemos esse processo, esse mecanismo, ele é conhecido de todos nós, falamos tanto em lei de causa e efeito, como então ter uma atitude mais acertada, semeando mais sementes que prosperam a vida, ao invés de ter como consequência a morte moral? A resposta todos nós já conhecemos. O Evangelho de Jesus é a bússola perfeita, é um instrumento eficaz de orientar todas as nossas ações perante os relacionamentos, perante o nosso trabalho, perante a própria vida. E aí nós lembramos da preciosidade que é o Evangelho e às vezes, infelizmente, nós não damos o devido valor. No livro Paulo e Estevão, há um determinado momento que Gesiel, mais tarde trocará de nome e se chamará Estevão, ele recebe pela primeira vez os manuscritos, os primeiros textos que ele teve contato com o Evangelho de Jesus. Quando ele recebe em suas mãos, ele diz de forma emocionada: encontrei o tesouro da vida, quero saturar-me nesta luz, pois aqui presinto ter encontrado a chave dos enigmas humanos. Então, naquele momento, quando ele tem acesso ao Evangelho de Levi, que eram alguns rascunhos, alguns pergaminhos, então naquele momento, quando ele teve acesso,
Ele teve certeza que a partir daqueles ensinamentos, ele poderia ter uma vida totalmente voltada para os princípios divinos. Uma vida que fosse totalmente em consonância com as leis divinas. Portanto, encontrando ali a felicidade que ele tanto buscava. Então, nós temos em nossas mãos esse tesouro de valor incomparável. E cabe a cada um de nós, a partir do acesso, do estudo, da reflexão desses textos sagrados, que hoje conhecemos como Novo Testamento, ter uma vida mais pautada em sementes de vida, sementes que possam nos trazer alegria, sementes que possam nos trazer a paz, que possamos, de uma vez por todas, sair de reencarnações repetidas, onde estamos sempre desfazendo o que fizemos. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos compreender o valor desse tesouro que todos nós podemos ter acesso, que é o Evangelho de Jesus. Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. Então, dando continuidade agora à segunda parte do PAD, o Gaian vai falar para nós: sacudi o pó de vossos pés, que está registrado em Mateus, capítulo 10, versículo 11 a 14. O nosso irmão fará esse estudo a partir de 4 abordagens. Primeira, os que devem ir às cidades e aldeias. Segunda abordagem, os que são dignos de receber os emissários da paz. Terceira abordagem, a missão dos espíritas. E terceira, e quarta e última, o pó dos pés. Gaian, que Jesus possa te abençoar, que os benfeitores, orientadores da casa, orientadores do bem, possam te inspirar a trazer para nós, para o nosso cotidiano, essas lições que são palavras de vida eterna. Amados irmãos, amadas irmãs, companheiros de ideal iluminativo espírita, dando início ao estudo dessa noite, como de hábito, exoramos as bênçãos de Deus sob as emanações amorosas do Divino Mestre Jesus e seus prepostos, os espíritos que se sublimaram à luz da verdade e na vivência da caridade, particularmente aqueles que se fazem tutelar de nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e toda a equipe luminífera que lhes assessora e lhes dá apoio todas as quartas-feiras nestes trabalhos que aqui realizamos. Que possamos nós, com a influência, o envolvimento, o magnetismo desses espíritos de luz, balsamizar os nossos corações e iluminar as nossas mentes, para que sejamos dignos de receber as mensagens do Evangelho, que são, com certeza, o roteiro seguro para aqueles que querem evoluir neste plano em que nos encontramos. Em dado momento, Jesus reuniu os seus 12 discípulos, que era aquele colegiado que ele tinha eleito para que se fizesse seguidor ou propagador das sementes da boa nova que ele veio trazer para a humanidade. Nós sabemos que Jesus tinha um grupo bem maior de seguidores, que extrapolavam esses 12, mas que discípulos, considerados discípulos, era
um grupo que propositalmente ele elegeu de 12 pessoas, que são Pedro, seu irmão André, João, o evangelista, e seu irmão Tiago, que são os filhos de Zebedeu, que são chamados irmãos Boanerges, os filhos do trovão. Temos Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus. Temos o outro Tiago, que é o Tiago, filho de Alfeu. Nós temos Simão, o cananeu. E temos Tadeu e Judas Iscariotes. 12. Esses 12 foram eleitos por Jesus e sabe ele os motivos por que os escolheu. Então, a eles que tinham uma missão predeterminada, em dado momento Jesus os chamou, e naquilo que foi registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, que é chamado a missão dos 12. Devemos notar que eles possuíam uma missão, que eles não eram simples seguidores. E ali, Jesus, reconhecendo que tinham eles uma missão, ele passa a determinar para eles qual seria essa missão. E em dado momento, Jesus diz para eles: em qualquer aldeia ou cidade que entrardes. Vejam bem que Jesus, isso aqui é importante colocar, tinha determinado a eles que eles deveriam sair em pregação. Então, por isso que Jesus está dizendo isto a eles, que está registrado nos versículos de 11 a 14 do capítulo 10. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem ali é digno, e aí hospedai-vos, e permanecei até vos retirardes. Esse primeiro texto, essa primeira parte, Jesus está convidando a eles que vá de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. A primeira análise que nós fazemos é que Jesus diz o seguinte: em qualquer cidade ou aldeia. Veja que em qualquer denota para nós o significado de não escolha. Que aquele que sai em peregrinação para levar a boa nova não deve escolher circunstância. Em qualquer, indistintamente. Cidade ou aldeia. É interessante que cidade e aldeia, nós temos que ver que existe aqui uma graduação. Aldeia é algo primitivo, é algo que tem a sua organização, a sua urbanização muito precária. E cidade já é algo mais organizado, mais evoluído. Então nós podemos entender aqui que nós temos no mundo homens aldeia e homens cidade. Porque existem pessoas que estão num grau mais evoluído, e existem aquelas outras que estão num grau de evolução mais precário, que ainda não caminharam o suficiente para garear uma estatura moral, intelectual. Então, indistintamente, em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, e aqui Jesus não está falando exatamente de cidade e aldeia, e sim de contato com pessoas. Então, nós encontraremos no caminho, e eles encontraram, homens que são cidades, que são mais organizados, mais evoluídos, e homens que são aldeia. E ele diz que entrardes, ou seja, não adianta ficar na porta da aldeia. É necessário entrar. Então, aquele que tem a missão do Evangelho não pode ficar à porta daquele que ele busca servir. É necessário
penetrar. E penetrar significa ter laços de compaixão. É preciso sentir a dor daquele que você busca auxiliar. Não pode se fazer útil, não pode levar consolo aquele que não entra na cidadela alheia, aquele que não penetra na aldeia, no coração daquele que sofre. Então é necessário que se busque esta penetração. E muitos de nós, ao nos fazermos ou tentarmos ser servidores da Boa Nova, nós tentamos ofertar esse auxílio sem esse cuidado de entrar na cidade alheia, de entrar no universo alheio, de mergulhar na complexidade que é o outro. E assim, qualquer auxílio que nós tentarmos dar, vai ser um auxílio insuficiente. Vai ser um auxílio que não vai atingir o seu propósito. É interessante que havia uma senhora muito humilde que era atendida de um grupo religioso. E havia ali um homem de posses que pertencia a esse grupo religioso, que sempre buscava dar assistência para esta mulher. Mas ele não entrava na casa da mulher, na aldeia da mulher, no universo da mulher. E essa mulher muito simples era semi-analfabeta. E ela mandava para ele alguns bilhetes pedindo que lhe enviasse sal. Só que como ela era semi-analfabeta, ela escrevia sal com C cedilha A-L. O homem recebia o bilhete e pensava que ela estava pedindo cal. Então toda semana ele mandava um pacote de cal. E voltava um bilhete pedindo que necessitava de sal. E ele achava que estava prestando serviço à senhora porque estava enviando cal. Isto ilustra como nós, ao não penetrar no universo do próximo, ou seja, se aquele homem, em vez de mandar ajuda material, tivesse ido à casa da mulher, procurado saber das necessidades daquela mulher, se envolvido com as dores daquela mulher, ele teria visto quais são as reais necessidades dela. E como nós não conhecemos as reais necessidades daqueles que nós buscamos ajudar, às vezes nós, mesmo com boa intenção, nós levamos ajuda que não se faz necessária. Então, por isso que Jesus diz, em qualquer aldeia ou cidade que entrares, procure saber ali, naquela cidade ou aldeia, quem se faz merecedor. E hospedai-vos, e ali ficai, até que se cumpra aquilo que você foi fazer naquela cidade ou aldeia. É interessante que Jesus usa o verbo hospedai-vos, que nós realmente precisamos nos hospedar no coração daquele que nós buscamos auxiliar. Nós temos que ter essa preocupação de coabitar o sentimento, coabitar a realidade do próximo. E ali permanecer pelo tempo que for necessário. É interessante aqui também que Jesus nos alerta que toda ajuda ela tem um certo tempo para que se cumpra. Então essa habitação ela é transitória, ela depende exatamente que se cumpra o auxílio necessário. Depois é necessário se retirar. Não podemos ficar estacionados numa situação determinada. Então isso Jesus alertou. E na sequência ele diz que em qualquer casa em que entrais, saudai-a. E
se essa casa for digna, que desça a vossa paz sobre ela. Mas, se não for digna, volte a vossa paz para vós mesmos. E, se não fordes recebidos, e ninguém quiser ouvir as vossas palavras, ao sairdes desta casa ou desta cidade, sacudi o pó de vossos pés. Então, o que Jesus está querendo dizer para nós? Então, ele diz que em qualquer casa que nós penetrarmos, saudaia. O que significa esse saudaia? Esse saudaia significa que nós devemos trazer os fluidos benéficos. Nós devemos decretar que ali esteja a luz, o bem e a paz. Isso é saudar. Então nós temos que trazer para esse ambiente que nós penetramos os fluidos elevados. Nós temos que estar em sintonia com o propósito crístico e levar esse propósito crístico para aquele ambiente. Isso é saudar, desejar a paz, desejar o bem. E nós sabemos o poder vibracional que tem as palavras, que tem os pensamentos. Então nunca penetremos em um ambiente, entendendo aqui ambiente como a intimidade de outro ser, desprovidos de pensamentos e sentimentos elevados. É necessário saudar, é necessário decretar, é necessário impor a vibração mais alta, o sentimento mais puro, quando nós penetramos na habitação alheia. E Jesus diz que, se esta casa for digna, vossa paz descerá sobre ela. E o que significa ser digno? Porque parece que Jesus está sendo discriminatório. E por incrível que pareça, Jesus, quando esteve entre nós, ele encontrou dignidade na meretriz, no pecador, no publicano, e não encontrou dignidade no fariseu, no doutor da lei, nos homens ricos e sabedores daquela época. Então, dignidade não significa estatura moral adquirida, mas predisposição e humildade interior para adquirir qualidades e virtudes espirituais. Dignidade significa aquele que está aberto, que reconhece ser necessitado e que, sinceramente e humildemente, se abre para receber ajuda. Isto que é ser digno para Jesus. Então, no ministério de Jesus, muitas vezes nós vamos encontrá-lo dando assistência, encontrando dignidade nas pessoas que para o mundo não eram dignas. Porque o mundo tem um entendimento de dignidade diferente daquele que Jesus possui. Porque para ele, digno é aquele que abre-se, que se permite ser penetrado pela luz, não importa em que estágio evolutivo que ele esteja. Podendo ele ser o maior dos crápulas, o mais imperfeito dos homens. Mas se nele há um movimento sincero de transformação, este sim é digno. Daí Jesus ter dito: se ao penetrardes, ao entrardes em uma casa, for ela digna, vossa paz descerá sobre ela. Por que vossa paz descerá sobre ela? Porque nós, ao entrarmos nessa casa, havíamos saudado, decretado. Trago todos os fluidos de bem, de paz e de luz para aquele ambiente. Mas adverte Jesus que, se
esta casa não for digna, vossa paz retornará para você mesmo. Ou seja, a vossa paz não ficará no ambiente. E por que a paz retorna para a gente e não fica no ambiente? Aqui nós precisamos entender a questão da sintonia. O universo funciona regido pela lei da sintonia. Então, tudo aquilo que reverbera em sintonia com outro algo, eles trocam fluidos, eles se permitem intercâmbio. Mas se não há sintonia, não é possível que haja esse intercâmbio. Se alguém está num nível vibratório de certa estatura e outro alguém se encontra no nível vibratório de uma estatura bem mais inferior, eles não vão conseguir sintonia. Então não vai haver troca de fluidos, não vai haver troca de elementos enriquecedores entre ambos. Daí porque, se você entrar no ambiente, e esse ambiente, essa casa ou essa cidade não vos acolher, ou seja, não estiver no mesmo nível vibratório que vocês estão, por mais que você deseje o bem, a luz e a paz, a luz, o bem e a paz não penetrará ali, porque ali não há abertura, não há acolhimento. Mas todo o bem que nós fazemos não se perde. Então esse sentimento de levar a paz, a luz e o bem retornará para o emissor. Então, mesmo que não haja possibilidade de semear esses sentimentos nobres no ambiente, na casa ou na aldeia, ele retornará para aquele que emitiu. Porque nós mesmos somos receptores de toda a luz ou toda a treva que nós emitimos no mundo. Então, forçosamente, ela retornará por sobre nós. Por isso que essa paz que é desejada e emitida não se perde. Se não puder ficar no ambiente, ela retornará sobre nós. Isso Jesus disse. E ele completa dizendo que se não vos acolherdes, se não ouvirem as vossas palavras, ao sairdes daquela cidade ou daquela aldeia, sacudi o pó de vossos pés. Isto parece arrogância. Isso parece um pouco contraditório. Porque isso nos faz lembrar a atitude daquele que trata com desdém, que se sente magoado por não ter sido recebido e bate os pés para não levar sequer a poeira ou pó daquele lugar. Isso precisa ser entendido. Lembremos de uma passagem histórica que ocorreu com um dos vultos, uma das personalidades importantes da história do Brasil, que teve essa atitude de bater os sapatos para não levar sequer um grão de areia do Brasil para Portugal, que foi o Dona Carlota Joaquina de Bourbon, que é a esposa de Dom João VI. Nós sabemos que houve um período em que a corte portuguesa veio para o Brasil, que foi justamente no período das expansões napoleônicas, que Napoleão Bonaparte estava em seu movimento de expansão na Europa, né, e Portugal tendo sido invadido pelas tropas de Napoleão, a corte portuguesa decide vir para o Brasil. Isso se deu no ano de 1808, exatamente o ano que Kardec nasceu. Então eles vieram para o Brasil e aqui ficaram até o período de 1821, quando eles retornaram para Portugal,
e deixando Dom Pedro I aqui, no ano seguinte, 1822, a 7 de setembro, houve a proclamação da República. A esposa de Dom João VI, que era o regente, o rei de Portugal, veio com ele para o Brasil, mas odiava o Brasil, porque ela era uma dissoluta, que gostava de viver na corte. Inclusive era uma ninfomaníaca, teve vários filhos que não eram de Dom João VI, e era uma mulher muito feia. Enfim, isso também não importa. Importa que, findo esse período que foi chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Alvargues, né, que foi a união, que esse período que se estendeu de 1808 a 1821, ela, tendo que voltar para Portugal, tendo sido convocada à corte de volta a Portugal, ela, ao descer no porto, em Portugal, ela tirou os sapatos e bateu na nau, né, e falou em alto e bom som, para que todos ouvissem, que desta terra, que ela usou alguns advérbios que nós não podemos usar aqui, ela não queria levar sequer um grão de areia. Será que esse o sentimento que Jesus está falando para os seus discípulos? Ou seja, se vocês forem em algum lugar, estiverem em alguma cidade, alguma casa, e vocês não forem recebidos, ao sair de lá, vocês batam as vossas sandálias para que não levem sequer um grão de areia dessa casa? É nesse sentido? Não poderia ser. Não poderia ser. Então, que sentido é esse que Jesus quer empregar para esse bater o pó dos nossos pés? Ele quer dizer para nós que esse bater o pó dos nossos pés, nós temos que entender pó aí, os fluidos negativos, os fluidos deletérios que estavam no ambiente. Quando nós saímos de um ambiente carregado, contaminado por energias perversas, por vibrações nefastas, nós não carregarmos essas vibrações conosco, que nós possamos bater o pó, quer dizer, tirar de nós estas vibrações ao sair desses ambientes onde fomos recusados, e fomos recusados porque ali não havia vibração salutar. Então nós temos que nos higienizar, não carregar esse pó conosco ao sair desses ambientes. Não permitir que essas influências possam nos atingir. E todo trabalhador espiritual ou espírita tem a necessidade de ter essa educação, de educar-se para neutralizar-se destas vibrações. É o que Jesus chamou de não resistir ao mal. Porque se nós encontramos um ambiente desajustado e nós nos desajustarmos por estarmos num ambiente desajustado, que bem que nós podemos promover ali? Então é necessário o ajuste, é necessário que nós não nos permitamos ser contaminados. E nós, na condição de trabalhadores, vamos penetrar, sim, muitos ambientes que são carregados, que há vibrações de ódio, de rancor, de vingança, principalmente quando vamos trabalhar dentro da seara da mediunidade, quando vamos trabalhar com desobsessão. Nós vamos encontrar elementos espirituais com suas vibrações que não são nada salutares. Então nós temos, ao acabar de realizar o trabalho, bater o pó de nossos pés, ou seja, sair daquele ambiente não trazendo nada do que ali foi vibrado, nada do que ali foi emitido. E isso é necessário para que nós possamos realizar esse trabalho. Isso também conota a questão do perdão, do não ressentimento.
Porque se nós vamos em trabalho a uma casa, um ambiente, junto a uma pessoa, e nós somos maltratados, que nós somos aviltados, que nós somos negados, e algumas vezes até mesmo espancados, que nós saibamos sair desse ambiente sem ressentimento, perdoando. Porque se nós absorvermos princípios de ressentimento, de nos sentirmos magoados, de nos sentirmos injuriados, de nos sentirmos aviltados, nós estaremos alimentando o mesmo nível de vibração que nós recebemos. Então, por isso que Jesus diz para isolar. Se te ofenderem, não te importa. Se falarem mal de você, que importância tem? Se te maltratarem, que importância há nisso? Não se abalem por isso. É necessário compreender qual é a sua posição naquele momento e não se afetar. Porque isso realmente vai acontecer. Não há nenhum trabalhador que saia para divulgar a boa nova, que tente levar auxílio e socorro para as pessoas, que não vai encontrar momentos de hostilidade. Todos encontrarão. É preciso saber lidar com isso. O mundo não vai sorrir para aquele que não é do mundo, para aquele que tenta trazer uma vibração diferente da vibração mundana. Não tenhamos ilusão. É por isso que Jesus advertiu: se o mundo vos odeia, lembrai-vos que odiou a mim antes que a vós. Pois que se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus, mas como do mundo não sois e do mundo vos recolhi, o mundo vos odeia. Então nós temos que ter consciência disso. Que nós estamos trabalhando, quando nos fazemos autênticos trabalhadores da luz, que nós estamos trabalhando dentro de uma regência que não acolhe essa luz. Porque o mundo não está preparado para o Evangelho. O mundo sequer deseja o Evangelho. Não nos iludamos. A regência do mundo é uma regência contrária ao que prega Jesus. Jesus prega a humildade. O mundo prega a evidência da personalidade. O que o mundo pede para nós? Que sejamos brilhantes, que sejamos notórios, que façamos sucesso. É contrário à cartilha de Jesus. O que o mundo diz para nós? Que sejamos egoístas, que lutemos para ter o nosso quinhão, que para poder ter e conseguir as coisas do mundo, qualquer esforço vale, até mesmo passar por cima de alguém. Essa é a lei do mundo, essa é a cátedra do mundo. Mas Jesus prega o contrário, que não haverá paz nesse mundo enquanto não for quebrado esse cristal do egoísmo e do orgulho. É o contrário. Aquele que não aprende a se doar, a negar a si mesmo, não pode ser meu seguidor. Jesus falava isso. Então nós não nos iludamos em relação a isso. É interessante que essa passagem do Evangelho de Mateus, esse capítulo 10, ele tem por título a missão dos 12. E nós vamos encontrar Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que o capítulo 20 é justamente o que fala dos trabalhadores da última hora. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item número 4, nós vamos encontrar uma mensagem de Erasto que se chama A Missão dos Espíritas.
qualquer semelhança com a missão dos 12 não é coincidência. É isso que nós temos que começar a ficar atentos. Que como a doutrina espírita é o retorno do Consolador e tem como coordenador, está sob a égide do Espírito de verdade, em sendo o Espírito de verdade o próprio Cristo, na doutrina espírita se vê replicado as passagens dos evangelhos, com outras palavras, confirmando aquilo que Jesus disse no Evangelho de João, que o Consolador faria lembrar tudo que ele disse e ensinaria aquilo que ele não pôde ensinar. Então, não sem propósito que Erasto é convocado para trazer uma mensagem que foi recebida em Paris em 1863. E essa mensagem se chama A Missão dos Espíritas. Antes de nós falarmos dessa mensagem, vale lembrar que Erasto era um dos espíritos da pleiade de espíritos luminíferos que formaram esse colegiado do Espírito de Verdade, que vieram para trazer essa terceira revelação. É um dos espíritos com o qual Kardec tinha o maior respeito. Kardec sempre dizia que Erasto, ele era perfeito em razão e lógica, e que era daqueles espíritos que quando vinham, ele vinha para apagar a fogueira. Ele era daqueles espíritos que não tinham meias palavras, que ele era contundente na sua assertiva de verdade. Por isso Kardec tanto gostava dele. Mas quem era Erasto? É porque se fala tanto em Erasto, mas quem era Erasto? Na verdade, nos registros evangélicos nós vamos encontrar dois Erastos. Um deles é esse Erasto da codificação e o outro não. Um Erasto é um Erasto que era natural de Corinto, que foi nascido numa família nobre, uma família rica, e que tinha tamanha notoriedade que ele foi elevado à condição de procurador e tesoureiro de Corinto, ou seja, uma pessoa de proeminência. Ocorre que esse Erasto, certa feita, quando Paulo, em Corinto, fez uma pregação dentro de uma sinagoga, ou seja, para os doutores da lei, os fariseus, Paulo teve a ousadia de falar que Jesus era o Messias que estava sendo esperado e que ele já tinha vindo. Que Jesus era o Messias, Yeshua, Mexiá. E é lógico que a sinagoga veio abaixo. E eles queriam literalmente apedrejar Paulo. Só que um daqueles eminentes doutores que estavam ali dentro era esse Erasto. E ele acreditou em Paulo. Ele sentiu verdade no que Paulo estava dizendo. Foi tocado em seu coração. E ele saiu em defesa de Paulo contra a Assembleia. E se não fosse pela intervenção deste Erasto, Paulo teria sofrido duras sanções. Ele retirou Paulo do ambiente. E dali para frente ele se tornou cristão, depois desse episódio. E mais tarde ele veio se tornar até bispo da igreja. E foi martirizado. Morreu em nome do Cristo. E hoje ele é santo da igreja, que é São Erasto. Mas não é esse Erasto o nosso Erasto da codificação. Não é esse. Porque muitas pessoas pensam que é esse Erasto, porque esse é mais notório. Mas não é esse Erasto. O nosso Erasto, que
que tanto ajudou na codificação, é um outro Erasto. Esse outro Erasto, ele é natural de Éfeso. E quando ele era ainda jovenzinho, ele era de uma família muito pobre, era um popular, né? Um ser de pouca cultura, nascido de uma família muito simples, e que, certa feita, passando por uma praça, ele viu Paulo pregando na praça. E ele ficou arrebatado pelas palavras de Paulo. E passou a seguir Paulo. E se tornou um discípulo de Paulo. Tanto é que em Atos, no livro Atos dos Apóstolos, há referências a este Erasto. Quando diz que Paulo enviou a Macedônia Timóteo e Erasto, para que preparasse o caminho para que depois ele, Paulo, pudesse ir à Macedônia. E esse o Erasto. O nosso Erasto é este. Então ali nós temos 2 Erastos. Então é uma pessoa que foi discípulo direto de Paulo. E é interessante que o livro Paulo e Estevão, todos nós aqui lemos, quantas vezes é citado o nome de Erasto no livro Paulo e Estevão, já que ele era discípulo de Paulo e andou inclusive com Timóteo. Timóteo deve ser citado pelo menos umas 30 vezes. Mas quantas vezes é citado Erasto? Quem se recorda? Nenhuma. E eu pergunto, por quê? Paulo e Estevão não citam o nome de Erasto, embora Erasto seja discípulo de Paulo e andou com Timóteo, Barnabé. Por quê? Isso eu não vou responder. Isso é uma coisa muito interessante. Não é citado Erasto no livro Paulo e Estevão, que parece ser uma coisa incompreensível, uma vez que Erasto é um dos espíritos da codificação. Mas vamos em frente. Então, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Kardec coloca uma mensagem de Erasto que se chama A Missão dos Espíritas, fazendo correlação com a missão dos 12. E o que Erasto diz ali o tempo todo? Várias vezes ele repete a mesma coisa. Ide e pregai. Ide e pregai. Ele fala, se nós ainda não percebemos as tempestades que estão vindo para varrer do mundo essas iniquidades, que é chegado o momento das grandes transformações, e que os espíritas são os convocados para trazer a luz do Evangelho redivino para o mundo. Ele diz que esta responsabilidade cabe àqueles que se fazem espíritas. Então, há um momento que Erasto diz que os verdadeiros adeptos do Espiritismo, os verdadeiros adeptos do Espiritismo, ide e pregai. Sobre as vossas cabeças estarão as línguas de fogo, e convosco seguirão os espíritos superiores. Ele vai derrubar a cama. Deixa a Carla pegar ele aqui. Então Erasto fala, sobre vossas cabeças estarão as línguas de fogo, e convosco seguirão os espíritos superiores. É chegado o momento em que deveis sacrificar, em nome desta pregação, os vossos trabalhos, os vossos hábitos e as vossas ocupações fúteis, para que seja prioritário esta pregação. Veja o que Erasto está dizendo. Interessante que Erasto, ele diz os verdadeiros adeptos do Espiritismo. Quer isso
com isso ele dizer que existem adeptos que não são verdadeiros. Porque nem todo mundo que se diz espírita é realmente adepto do espiritismo. E qual que é o preceito para que se seja verdadeiro adepto do espiritismo? É a condição de trabalho. É o id, é o estar em movimento, é o sair para pregar. E pregar aqui, não nos iludamos, não é ir em praça pública falar de doutrina espírita. E nem é fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Isso não é pregação. E qual que é a autêntica pregação? É o testemunho. É o testemunho, não é a palavra. Lembremos quando Emmanuel diz: a maior caridade que se pode ter para com o Espiritismo é a sua divulgação. Lembram disso que Emmanuel diz? Só que nós entendemos que Emmanuel está dizendo que a maior caridade que se tem com o Espiritismo é fazer a sua divulgação. E não é. Ele está dizendo que a maior caridade que se tem com o Espiritismo é a sua divulgação, a divulgação da caridade. É ter testemunhos de caridade, porque é o testemunho de caridade que vai levar a doutrina espírita. Não é a palavra. Então, pregação, ide e pregai, significa, em outras palavras, Erasto dizendo: viva o Evangelho. Dê testemunho do Evangelho. Então, a pregação da doutrina espírita não está dentro da casa espírita. Está fora da casa espírita. Isto que aqui nós estamos fazendo não é pregação. A pregação vai começar quando nós passarmos aquela porta. Como nós vamos viver? O templo do espírita é o mundo, não é a igreja. É lá fora. É ali que é a pregação, que começa quando nós acordamos e só termina quando nós vamos nos deitar. Todos os atos, todos os pensamentos, todas as atitudes que temos no mundo, nesse processo relacional com a vida e com as pessoas, é que é a pregação. Então, Erasto é categórico: ide e pregai. Mas a pregação tem que ser entendida como este ato de vivenciar o Evangelho e dar testemunho dele. Isto é pregação. E muitas vezes nós nos tornamos aqueles espíritas acomodados, porque achamos que ser espírita é apenas pertencer a um grupo espírita, é apenas frequentar uma casa espírita. Quanto Erasto está falando que não é possível haver verdadeiro adepto do espiritismo sem atitude. É a atitude que determina quem é espírita. Não sem propósito que Kardec, no capítulo 17 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, também no item 4, ele vai falar do verdadeiro espírita. E Kardec diz: é verdadeiramente espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que haja engendrado para dominar as suas más tendências. Veja o que Kardec está dizendo. Quem é verdadeiramente espírita? Quem é verdadeiramente espírita não é quem fala do espiritismo, não é quem professa o espiritismo, não é quem frequenta a casa espírita, não é quem é orador em casa espírita. Não é. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, se não há transformação moral, nada há. Se nós entramos no espiritismo, 20 anos ficamos no espiritismo, e nenhuma transformação ocorreu em nosso íntimo, não há.
Não há verdadeiramente espírito algum aí. Então reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que haja engendrado para dominar as suas más inclinações. Isso é atitude. Isso é exercício para consigo mesmo, de reconhecer as nossas más inclinações, que todos nós as temos, e nos esforçar para dominá-las. Esforço não é passividade, não é ser resignado com o erro que mora em nós. E nós espíritas, às vezes, somos muito resignados com o erro que mora em nós mesmos, porque nós entendemos que teremos muitas oportunidades de consertá-los. Que não existe só uma vida. Então não tem pressa. Quantas vezes nós ouvimos os espíritas dizerem, não tem pressa. E assim nós vamos adiando a nossa reforma íntima. Nós vamos negligenciando esse esforço necessário para dominar as nossas más inclinações. E vamos sendo coniventes com as más inclinações e, em alguns casos, até alimentando essas más inclinações. Sempre trazendo como excusa, como desculpa, o fato de que teremos muitas oportunidades. Então, sobre isso também nós temos que ficar atentos. Então, encerrando a nossa exposição, mais uma vez nós rogamos que Jesus possa, de fato, tudo que nos nos cabe ser. Ó irmão, amigo, ter o Cristo